Boa noite. Meu nome é Adriana, sou membro do corpo editorial da revista Feneri. E em nome da revista, a gente está fazendo esse ciclo de palestra. A Adriana caiu? Eu acho que a Adriana caiu. Bom, vou seguir eu, então, problemas técnicos. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Jade de Almeida Lopes. Sou membro do corpo editorial da revista da Feneri também. Sou graduanda de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande e tenho a honra de mediar, junto com a colega que, infelizmente, teve um problema com a internet, o debate dessa noite que dá continuidade ao primeiro ciclo de palestras da Feneri. Bom, esse é um espaço que é resultado de meses de trabalho e esforço coletivo do corpo editorial da revista. E com isso eu gostaria de agradecer pessoalmente, em nome de todo o membro do corpo editorial, a Federação Nacional de Estudantes de Relações Internacionais, a Feneri, o nosso editor-chefe, Daniel Pereira, e o nosso parceiro e apoiador, a Matchmate Brasil, na pessoa do Bernard, que se encontra aqui com a gente. É importante mencionar que a revista já está aberta para a submissão de trabalhos e apreciação do nosso corpo editorial pelo e-mail revista@feneri.org.br. E com isso, é com imensa satisfação que eu agradeço a participação das nossas ilustres debatedoras da noite, que apesar desse tempo difícil e dos inúmeros afazeres que se ocupam, atenderam prontamente o nosso convite. Então, eu apresento a nossa palestrante, Thaís Vieira. Ela é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas, pesquisa prioritariamente os povos tradicionais, com ênfase nos direitos humanos, na falácia da universalidade sob a égide das organizações internacionais, bem como as novas formas de dominação entre centro e periferia. Tudo isso a partir das lentes da teoria feminista decolonial. Partindo para a nossa segunda palestrante da noite, a professora Camila Feites Vidal é professora adjunta do Departamento de Economia de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, onde atua no programa de pós-graduação em Relações Internacionais e no curso de graduação de Relações Internacionais. Atuou como professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande, URG, no curso de Relações Internacionais, no ano de 2016 a 2019. É graduada em Relações Internacionais pela Florida International University. É mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, na França. Tem experiência nos seguintes temas: teoria das relações internacionais, teoria política e política estadunidense, e atualmente é integrante do INDERE, Grupo de Interseccionalidades e Decolonialidade das Relações Internacionais, e lidera o grupo de pesquisas vinculados ao GIP-CNPq, Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea, nomeado de O Poder das Ideias e a Formação dos Institutos Liberais na América Latina. Ela também é membro do Instituto de Memória e Direitos Humanos, da UFSC. Desse modo, daremos a fala para as professoras convidadas dessa noite e depois realizaremos as rodadas de perguntas. É importante lembrar que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento pelo site, pelo chat. Sendo assim, passo a palavra para a professora doutora Camila Feites Vidal. Obrigada, Jade. Então, boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu queria... Estão me escutando? Está me escutando? Perfeitamente, professora. Sim. A gente te escuta sim. Ai, desculpa, é que aqui apareceu para mim que a conexão tá falha. Mas eu queria agradecer, então, primeiramente o convite. É um prazer poder contribuir e conversar, enfim, com vocês. Então, quero agradecer ao corpo editorial da Feneri, que fez esse convite tão gentil. E, inclusive, parabenizo a Feneri por fazer esse primeiro ciclo, né, de palestras e por criar, enfim, essa revista que, com certeza, eu acho que vai ser bastante longeva, né?
Bom, desejo sucesso. Assim, já peço desculpas de antemão, então, porque eu estou vendo aqui que a minha internet realmente está oscilando bastante. Então, se por acaso travar, ou se eu sair por algum motivo, já peço desculpas, vou tentar retornar, tá? Se isso acontecer. Só para eu confirmar, eu tenho até 20 minutos para falar isso, né, Jade? Isso, Camila. Tá. Então tá, eu vou pedir para o Daniel, se possível, colocar aqueles slides, porque daí eu pensei em tecer alguns comentários, tá, sobre feminismo nas RI, de dois modos. Assim. Primeiramente, eu vou mapear um pouco o campo, tá, apresentar alguns dados, e daí por isso eu gostaria, né, do PowerPoint ali para que vocês pudessem visualizar um pouco assim o que eu estou falando. E daí depois eu vou encerrar com os desafios que o campo nos propicia, assim, em termos do que compete ao feminismo, tá? Então tá, pode passar para o primeiro, por favor, Daniel, para o primeiro slide. O mapeamento das relações internacionais na América Latina e no Brasil. Isso. Bom, assim, pessoal, de início, quando a gente fala em relações internacionais, a gente está falando de um campo que é estadunidense, né? Majoritariamente estadunidense. Então, a gente está falando de um campo que está inserido num determinado espaço político, econômico, social, enfim, muito específico, né? Anglo-saxão e mais que anglo-saxão, estadunidense, né? Em específico as teorias, tá? Em 77, o Hoffman já dizia, né, que as relações internacionais são ciência social estadunidense, e a partir dali outros vários teóricos vieram também apontar esse predomínio, tá? Que hoje já é, acho que bem aceito, né, em toda a comunidade epistêmica, aqui, pelo menos aqui na América Latina, a partir dos dados que a gente tem do TRIP, se tem essa percepção de que, de fato, as relações internacionais ainda são, né, ainda é um campo bastante estadunidense, tá? A Tickner, ela recorrentemente, né, nos incita a pensar o que ela diz fora da caixa, né, sobre o que a gente entende como nosso conhecimento, entre aspas, né, do mundo, né, o que a gente chama de nosso conhecimento, na realidade é esse conhecimento que a gente importa do norte, mais especificamente do mundo anglo-saxão, né. Inclusive na ABRE de 2018, nessa ABRE bem recente, a fala dela numa das mesas foi justamente a respeito disso, assim, de que nas relações internacionais a gente encontra uma divisão internacional de trabalho dentro da academia, que é o norte, né, o mundo anglo-saxão em específico, criando as teorias, divulgando as teorias e exportando as teorias da leitura, como a gente faz do sistema internacional, e nós aqui na periferia importando isso, né, de maneira quase que automática, tá? Eu vou trazer alguns dados agora que são, a maioria deles vem do TRIP. Para quem não conhece, eu sugiro que dê uma olhada, assim, é uma base de dados muito interessante, tá? É o Teaching, Research and International Policy, que a parte que eu, claro, selecionei, né, vai apontar como os principais periódicos, cursos de graduação, de pós-graduação, os autores mais influentes e as teorias mais influentes são anglo-saxãs, né? E daí entra o feminismo, tá? O feminismo que a gente também vai tratar aqui no Brasil é um feminismo anglo-saxão, tá? Pode passar para o segundo slide, por favor, Daniel.
Isso. Aí, esse primeiro quadro, a gente já percebe uma defasagem em termos de mulheres versus homens na comunidade epistêmica na América Latina, tá? Esses dados são retirados do TRIP, né? Então, no Brasil, a gente tem 34% de mulheres e 65% de homens. Em todos os países aqui da América Latina, esse número é defasado para as mulheres, né? Na Argentina talvez seja o mais próximo, assim, 43% de mulheres, 56% de homens. Então a gente já de antemão, assim, já notamos que é um campo predominantemente masculino também no que refere à comunidade epistêmica, tá? Pode passar para o próximo, por favor, Daniel. Que é um quadro sobre os autores mais citados, né, ou mais influentes nas relações internacionais nos últimos 20 anos na América Latina. Tá aí o quadro, que também foi retirado do TRIP. Então, assim, notem que o que se considera, essa pesquisa feita pelo TRIP, tá, é uma pesquisa feita dentro da comunidade epistêmica de RI. Então, a pergunta se dirigiu tanto a professores de cursos de graduação e pós-graduação em relações internacionais na América Latina, quanto de pesquisadores da área, enfim, quem atua de fato, tá? Então, é um retrato dessa comunidade, tá? E notem que, assim, o que essa comunidade respondeu, né, enquanto quais são os autores mais influentes nas relações internacionais nos últimos 20 anos, são uma maioria muito próximo, né? Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México citam basicamente os mesmos autores, tá? Agora, notem que não tem uma mulher, né? São todos homens, anglo-saxãos, né? E, bom, com exceção do Robert Cox, por exemplo, que é canadense, mas, enfim, ele teve uma passagem pelos Estados Unidos, ele lecionou depois no Canadá também, mas teve uma passagem. Então, assim, está dentro desse perfil, né, anglo-saxão também. Então, são todos homens, de todos os autores mais influentes citados pela comunidade epistêmica na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia e no México. A gente tem esse mundo anglo-saxão e masculino, né? Então, aqui no Brasil, o Wendy, né, o construtivista, o Alexander Wendy, a gente tem o Nye, o Kyohen, né, que andam juntos, né, com a interdependência complexa, enfim, o Nye com soft power, o Barry Buzan e o Waltz, que são tidos como os autores mais citados aqui no Brasil. O que não está muito longe dos outros países também, tá? Com exceção da Argentina, que coloca o Robert Cox, México, que coloca o Huntington, enfim. Mas todos eles vindos de um mesmo espaço social, político, econômico, né? Ou muito semelhante, e representando um universo masculino. Pode passar para o próximo, por favor, Daniel. O próximo é um gráfico com relação ao Brasil, especificamente, tá? Essa pesquisa é do TRIP também, mas daí o foco é só no Brasil, tá? E pediu para que se listasse quais eram os autores mais influentes nas relações internacionais no Brasil nos últimos 20 anos. E daí a gente tem ali, de novo, né, o Wendy, o Nike, o Kyohen, Buzan, o Waltz, daí a gente tem também o Mearsheimer, o Cox, o Onuff, o Huntington e o Halliday. De novo, desses vários autores aqui, todos são homens, né, então o universo é a representação de um universo masculino, e representantes do mundo anglo-saxão também, tá? O que enfim, nos diz muito sobre o campo que a gente estuda, sobre todos esses autores são autores que representam uma determinada corrente teórica, né? E aqui a gente tem a predominância de algumas correntes teóricas em específico, as correntes realistas, neorrealistas, né? A gente tem também o construtivismo, mas a gente tem a interdependência complexa, né, o neoliberalismo, mas a gente não tem aqui representado o feminismo enquanto autores mais influentes, tá? Pode passar para o segundo, por favor, o segundo gráfico, por favor, Daniel. Isso.
Aí a gente tem as correntes teóricas também, são dados do TRIP, tá? As correntes teóricas no Brasil, tá? Que essa comunidade epistêmica respondeu, como que ela se identificava, tá? No início da carreira e como que se identificava no período em que essa pesquisa foi feita, tá? Em 2018, 2017 para 2018. No início da carreira, realismo, ele é a teoria mais citada, né? Marxismo e liberalismo bem próximo, e o feminismo tem cerca de 2%. Tá? Então, de todas as citadas, é a que tem menos expressão quando do início da carreira dessa comunidade epistêmica. Tá? Já o gráfico 3, que seria assim, qual é a identificação teórica, né, dessa comunidade epistêmica no período corrente, entre 2017 e 2018, o feminismo não existe mais. Ninguém se coloca como, se identifica enquanto feminista e faz uma leitura de mundo, enfim, pesquisas a partir dessa abordagem teórica, tá? O que já nos mostra também bastante a invisibilidade, né, na área de RI do feminismo e a predominância do realismo, que também segue sendo bastante pontuado ali no gráfico 3, assim como no gráfico 2, tá? Liberalismo também, duas correntes majoritariamente anglo-saxãs, né? E o próprio construtivismo, com Andy Warnock, também anglo-saxã, né? Então, mapeia, assim, de certa maneira, aqui no Brasil, como que está situado, tá, o feminismo enquanto corrente teórica. Pode passar para o próximo, por favor, Daniel. Que é um quadro sobre... Essa fonte já não é mais do TRIP, de um estudo feito pela Fernanda Brassuol e André Reis, que vai analisar a partir dessas teorias aqui elencadas, tá? A quantidade de dissertações, de reports do CNPq, de periódicos, né, no Brasil, que se vinculariam a uma ou a outra corrente teórica, tá? O feminismo, nas dissertações, ocupa um meros 3%. Né? Então, a gente tem uma predominância ali do construtivismo, do liberalismo, da escola de Copenhagen, do realismo também, enfim, com números relativamente expressivos, e o feminismo com 3% nas dissertações, ou seja, poucas dissertações que utilizam do referencial teórico feminista. Os reports do CNPq não existe nenhum, os periódicos tampouco. Tá? Ou seja, não foi computado número suficiente, né, para dar conta de ser levado em consideração. Tá? Pode passar para o próximo, por favor, Daniel, que é um quadro sobre, é o quadro 4, sobre as escolas teóricas daí presentes na bibliografia que a gente utiliza nos nossos cursos de graduação de Relações Internacionais no Brasil. Majoritariamente, o que se ensina no curso de graduação de Relações Internacionais? Realismo, liberalismo, neorrealismo, neoliberalismo. Ou seja, a gente tem essas duas correntes, né? O liberalismo e o realismo e as suas vertentes mais recentes, né? Dominando o debate de maneira bastante expressiva, né? E correntes anglo-saxãs que, obviamente, vêm e representam, né, esse espaço político, econômico, social desse mundo anglo-saxão, tá? Depois a gente tem construtivismo, marxismo, enfim. E o feminismo conta com 4%, né? É a penúltima teoria presente nas bibliografias, atrás somente ali do pensamento latino-americano, que seria dependência, né? O que também é uma pena, que está com meros 2%, e o feminismo com 4%. Então, mostra essa invisibilidade também no que a gente ensina para os nossos alunos, né, em termos de leitura de mundo. Né, como que a gente vai enxergar o sistema internacional, qual é a abordagem teórica que é enfatizada, e aí a gente tem o domínio assim, majoritário dos Estados Unidos novamente.
Pode passar para o próximo, por favor, Daniel. O próximo é um quadro 5, onde a gente consegue ver o ensino e pesquisa no Brasil também, a partir dessas teorias, tá? Da mesma fonte, da Fernanda Parassuol, do André Silva, do André Reis. No ensino, tá? Essa pesquisa tentou mostrar, assim, em termos de ensino e de pesquisa, como que estão representadas essas teorias, tá? No ensino a gente tem, né, obviamente o realismo e o liberalismo, já que são os autores mais citados e os mais presentes, as escolas mais presentes também nos outros âmbitos que a gente já passou por aqui. Então, no ensino vai estar liderando ali o realismo e o liberalismo. Em seguida, a gente vai ter construtivismo, marxismo, a English School, a escola inglesa, né? E o feminismo está lá embaixo, de novo, com 4%. Então, assim, ocupa um espaço muito marginal no ensino, tá? De relações internacionais no Brasil. Bastante marginal. Pesquisa o espaço ainda menor, dedicado a teorias feministas, tá? Ocupa 1%. Tá? Atrás só do marxismo, que vejam só, no ensino ainda ocupa 9%, né, de espaço, digamos assim, do ensino, enquanto que na pesquisa já não se tem dado pesquisa suficiente para computar ali um número de pesquisas que poderiam ser vinculadas ao marxismo, mas o feminismo tem menos 1%. Então, assim, mostra de novo essa invisibilidade no campo, tá? Tanto do ensino quanto da pesquisa. Pode passar para a próxima, por favor, Daniel. E daí eu já vou encerrando aqui para lançar os desafios para a gente pensar, tá? A gente, no Indere, a gente começou a fazer uma pesquisa já em 2017. É uma pesquisa que está em andamento, mas, assim, alguns dados preliminares, assim, para vocês, para trazer para vocês. Dentro das disciplinas, tá? Foram analisadas algumas universidades, tá? 8 universidades, para ser mais específica, foram analisadas ementas de disciplinas específicas de feminismo, tá? Então, assim, uma disciplina de gênero e sexualidade, ou uma disciplina feminismo e pós-colonialismo, enfim, disciplinas específicas de feminismo ou de gênero, tá? E a gente analisou essas ementas, tá? Essas bibliografias, e as autoras mais citadas são Cynthia Inloy, a Ann Tickner, a Butler e a Marisa Zalewski, né? Então, assim, todas também, novamente, representando esse universo, não masculino agora, obviamente, mas esse universo anglo-saxão, né? O que nos mostra também que a gente, mesmo nas disciplinas que tratam especificamente do feminismo, existe ainda esse predomínio estadunidense, tá? Pelas autoras mais utilizadas. Pode passar para o próximo, por favor, Daniel. Essas autoras, a Inloy, a Zalewski, a Tickner, a Butler, elas ascendem ali, o debate, né, feminista ascende ali em 1980, e, bom, o que seria, assim, o cerne da discussão, né? Que a construção histórica das teorias de Henry, do próprio campo de Henry, é visto como uma experiência masculinizada, né? Então, inclusive, os nossos objetos de pesquisa são objetos a partir dessa leitura de mundo bastante masculina, tá? Então, questão de fronteiras, a ênfase em segurança, militarismo, globalização, capitalismo, enfim, são temas de pesquisa, são objetos de pesquisa que refletem, né, esse domínio masculino no âmbito das RI, tá? São estruturas, de certa maneira, patriarcais, né, reproduzidas, né, e criadas e reproduzidas por esse universo masculino, tá? Nesse sentido, se entende assim que né, a violência é endêmica nas relações internacionais, no âmbito do sistema internacional, porque reflete essa violência, tá?
dentro dos estados, né, que é de fato onde estão presentes os discursos, as práticas de violência, dentro da lógica de gênero, né? Então, assim, se reflete isso no âmbito internacional, tá? Então, a primeira tarefa dessas autoras, assim, elas trazem essa percepção de que, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é expor a exclusão das mulheres dentro das teorias de RI, expor a invisibilidade das mulheres dentro das teorias de RI. E daí a pergunta, né, muito famosa da Enloy, que é: onde estão as mulheres? E ela vai dizer, olha, as mulheres estão nas bases militares, são as esposas que dão suporte aos maridos nas missões no estrangeiro, elas também são consumidoras, então sustentam o comércio internacional. O que acontece? Essa pergunta é uma pergunta cuja resposta é uma resposta descritiva. Onde é que são as mulheres? Bom, as mulheres estão aqui, elas são esposas, ou elas são enfermeiras, ou elas... Enfim, sugere uma resposta que é uma resposta descritiva, né? Além disso, um número muito expressivo de estudos feministas, tá? Hoje nas relações internacionais, seguem a mesma lógica militarista que se objetivava romper. Então, assim, muitos dos estudos feministas hoje vão mostrar a mulher na guerra, ou a mulher no âmbito da segurança, a mulher enquanto esposa ou de alguém que está na guerra, ou enquanto ela própria uma combatente, né? Então, não foge também dessa lógica e dessa leitura de mundo militarizada que é masculina e que o feminismo visava romper com isso, né? Então, essas são algumas questões assim que eu lanço para a gente refletir, né? Porque não é só a gente importar também essas autoras e sem fazer uma leitura crítica. A gente tem que entender que importando elas, a gente também está importando um discurso e um entendimento de mundo, né? Uma leitura de mundo que é anglo-saxã, tá? E que, querendo ou não, essa pergunta é uma pergunta que não nos permite nos aprofundar, no meu entender, tá? Nos aprofundar de fato e entender, bom, por que as mulheres estão onde estão, né? Então, não é só uma resposta descritiva, é uma resposta de fato que tem que ser crítica, tá? E daí eu encerro, se puder passar para o próximo e último, por favor, Daniel. E daí eu encerro, propondo, né, para vocês, para a gente refletir esses desafios, assim, né? O que a gente está consumindo e reproduzindo nas relações internacionais, né? E mesmo no âmbito das teorias, principalmente, tá? Então, assim, se há predominância de teorias do mundo anglo-saxão, né? A gente sabe que há uma invisibilidade de teorias mais críticas, de teorias periféricas, né? Inclusive no âmbito do feminismo. Então, mesmo quando eu trato de feminismo, eu trato do feminismo anglo-saxão, tá? E eu entendo que há uma necessidade de incorporar, então, essa dimensão mais crítica, que é própria nossa, tá? Da periferia, porque é uma leitura nossa. Inclusive, então, no campo do feminismo. Então, a pergunta não deve ser só onde estão as mulheres, que, claro, é muito relevante, a gente tem que fazer essa pergunta, mas é mais que isso, é por que elas estão onde estão. E daí uma resposta mais crítica, né? Por que elas estão submetidas nessas situações de invisibilidade? Que estruturas sociais mantêm essa invisibilidade e reproduzem essa dominação masculina? Em que condições as mulheres estão submetidas a essa situação de invisibilidade? Então, de fato, requer um exercício muito mais crítico, mais aprofundado, tá? E do mesmo modo, a gente tem uma invisibilidade no reconhecimento de produção teórica de autoras e autores, né, oriundos de regiões fora do mainstream. Então, também trazer autoras feministas, mas oriundas da nossa região, assim, né, oriundas de fora do mainstream, da periferia, do sul-global, como uma leitura própria do nosso espaço econômico, social, político, enfim. Então, o desafio, assim, é romper, de fato, com a lógica masculina nas relações internacionais, mas também colonialista, tá? De importar conceitos e de importar autores que são externos à nossa realidade.
E eu fico por aqui porque acho que já ultrapassei meu tempo, me perdi no tempo, mas, enfim, quero agradecer novamente. Um prazer. Olá, boa noite de novo. Obrigada pela palestra. Realmente são questões muito pertinentes e importantes de serem discutidas. E eu gostaria de chamar agora a professora Thais também. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando? Está escutando, Adriana? Boa noite a todas e todos, né, que estão aqui nos acompanhando hoje. Cada um em sua casa. Infelizmente, a gente tem que evitar esse contato social, nos manter isolados, né? Gostaria de agradecer às queridas e aos queridos representantes da FENERE que me convidaram para estar aqui hoje e expor um pouco do meu pensamento a respeito do feminismo e das relações internacionais. E sempre vai ser um prazer contribuir com os esforços coletivos de alunas e alunos em busca da democratização do ensino, em especial o ensino e a disseminação das teorias feministas de relações internacionais. Gostaria de agradecer também a minha companheira, professora Camila Vidal, e das nossas mediadoras, a Adriana e a Jade. E lembrar todo mundo que, se puder, gente, vamos ficar em casa, vamos nos manter guardados em casa e saindo só quando muito necessário. E quem puder, fique em casa, né? Bom, eu planejava no início da minha idealização dessa exposição, construir uma exposição que fosse de forma contrária à que foi construída e que vocês vão seguir posteriormente. Eu planejei organizar uma planilha com as principais revistas acadêmicas brasileiras de relações internacionais para que a gente pudesse discutir onde, como e de que maneira e quais são os conhecimentos construídos a partir das teorias feministas de relações internacionais que essas revistas elas estão divulgando. No entanto, entre algumas das revistas escolhidas, eu escolhi a Carta Internacional por ser representante, né, da nossa Associação Brasileira de Relações Internacionais. Escolhi também a Contexto Internacional, a RBPI e algumas outras. E a Carta foi a primeira revista que eu resolvi, de fato, analisar, e era uma análise manual que me remeteria muito tempo. Então, eu comecei cedo com essa análise e, para minha surpresa, eu não encontrei nenhum artigo que fosse efetivamente feminista, efetivamente construído com teorias feministas de relações internacionais ou com qualquer outra teoria feminista na Carta, e isso me gerou uma surpresa muito grande. Então, eu fui fazer essa pesquisa e pesquisei manualmente os últimos 6 anos e não havia nenhum tema que fosse tratado a partir de teoria feminista na Carta Internacional. A RBPI e a Contexto Internacional me apresentaram um resultado diferente, mas não muito fora do que a Carta me apresentou. Por exemplo, a Contexto, acho que tinham 3 artigos, e a RBPI algumas entrevistas, mas nada muito voltado e focado em teorias feministas de relações internacionais. Enfim, foi bem decepcionante e me lembrou dessa minha trajetória desde a graduação com as teorias feministas de relações internacionais. Eu me graduei em 2010 e desde 2010 eu tento inserir as teorias feministas e pesquisar a partir do viés feminista nas relações internacionais. Então eu comecei a me perguntar, depois desse choque, né, em que 3 grandes revistas de relações internacionais brasileiras não havia, né, artigos a respeito do feminismo, das relações internacionais, ou que tratasse mulher e relações internacionais, ou que pelo menos trouxesse alguma citação de teoria de relações internacionais e gênero.
eu comecei a me perguntar onde que esses trabalhos eles estavam sendo publicados e por que motivo eles não estavam sendo publicados em uma revista especializada de relações internacionais, como a Carta, Contexto, RBPI e outras grandes revistas que também não constam grandes números de artigos a respeito do tema. Em geral, esses trabalhos, a partir das minhas pesquisas, que foram pesquisas rápidas, devido ao tempo, né, em que seria ministrada a palestra, eu descobri que esses trabalhos, em geral, eles estão sendo publicados em revistas acadêmicas especializadas em feminismo. E me veio essa grande questão de por quê? Qual o receio de publicar em grandes revistas de RI que não são denominadas feministas? Qual o problema em publicar na Carta, na Contexto, na RBPI ou em qualquer outra revista? Seria o medo do preconceito, do feminismo, de um artigo relacionado ao feminismo, ou seria talvez a falta de espaço ou a preferência mesmo em publicar em uma revista especializada? Bom, essa resposta eu não tenho. Mas eu resolvi entrar em contato com alguns alunos de RI de diferentes instituições aos quais eu já tive contato. E nessas conversas rápidas, eu descobri que até mesmo em algumas grandes instituições, o feminismo ou começou a ser ensinado recentemente, ou não é reconhecido como teoria pelos professores responsáveis pela disciplina de relações internacionais. Em geral, a teoria feminista ou ela é apresentada em uma disciplina eletiva ou ela toma um pedaço pequeno da disciplina de teoria de relações internacionais, mas nem sempre ela é efetivamente exposta como deveria. E como a professora Camila falou, em geral, ela é exposta pelos três maiores expoentes. Assim, os professores normalmente escolhem esses 3 maiores expoentes como se fossem os únicos, que é a Cynthia Eloy, a Anne Tickner e a Christine Sylvester. Então, existe uma fixação, né, eu diria, nessas três escritoras, nessas 3 teóricas, e não há espaço para algumas outras teóricas que dentro do contexto de relações internacionais fazem trabalhos brilhantes na Austrália, em outros países anglo-saxões, enfim, em outros países do centro. A minha história como pesquisadora e como feminista, ela foi muito conturbada nesse sentido de tentar expor as minhas ideias a partir do feminismo, e nem sempre eu consegui isso. E eu sei que existe um preconceito em áreas majoritariamente de ler e reconhecer o feminismo enquanto teoria. E é uma questão muito da ciência política e das relações internacionais. Como o feminismo nasce como um movimento social, e o Brasil tem esse histórico muito weberiano, intrínseco, né, nas raízes das nossas pesquisas, o feminismo enquanto vivência, enquanto movimento social, virar uma teoria parece que é um ultraje, né, ao conhecimento científico social brasileiro. E essa dificuldade em abrir espaço para novas protagonistas que constroem suas próprias histórias é um outro problema que a gente tem dentro da academia brasileira. E aí eu tomo a liberdade, né, de citar uma grande amiga e uma grande educadora, que é a Catiúcia Moreno, em um texto que ela diz que ignorar a construção coletiva de conhecimento feita por mulheres é contribuir para a solidificação do machismo em nossas vidas. Nesse sentido, eu resolvi buscar um texto que, infelizmente, é um texto masculino, mas é do Gary Stocker, para que esses professores que ignoram a teoria feminista enquanto teoria possam entender o porquê que a teoria feminista é uma teoria, porque que o feminismo é uma teoria, além de um movimento social, é claro.
O texto é do Gary Stocker, de 1955. Em 1955, um homem, cientista político, reconheceu a importância do feminismo enquanto teoria e escreveu em um livro o porquê de um feminismo ser uma teoria e como você deve justificar ele para o seu professor ou para a sua professora, porque existem muitas professoras e muitas mulheres que não reconhecem o feminismo enquanto uma teoria. E nesse momento eu peço licença para eu apresentar esse texto para vocês. Vou pedir atenção de vocês para ensinar, de acordo com o Gary, como justificar para o seu professor ou professor o porquê que o feminismo é uma teoria. Para ser considerado uma teoria de ciência política e também de relações internacionais, uma vez que a gente nós somos uma sub-área da ciência política, o Gary Stocker ele cita 5 características básicas. A primeira é o objeto de estudo. Uma teoria, em geral, ela precisa ter um objeto de estudo. A segunda é orientação metodológica. Cada teoria deve possuir uma orientação metodológica. A terceira é a natureza da teoria. A quarta, a concepção de Estado e política da teoria. E a quinta, a posição dentro da disciplina. Então, o Gary fala que o objeto de estudo é um dos principais pontos para que você consiga construir a sua própria teoria. E o objeto de estudo do feminismo é analisar o impacto do patriarcado com o intuito de questioná-lo. Então, o primeiro ponto a gente já tem como vencido. Ou seja, nós construímos a nossa teoria a partir da análise do patriarcado e com o intuito de modificá-lo para que a gente ocupe o nosso espaço dentro da sociedade. O segundo ponto é a orientação metodológica. A orientação metodológica do feminismo, quando ele surgiu enquanto teoria, ela era relativista, a favor dos métodos qualitativos, diverge dos métodos quantitativos, pois valoriza uma alternativa metodológica feminista própria. O que acontece? As mulheres, elas começaram o feminismo enquanto teoria, tendo algumas divergências com a metodologia quantitativa, no sentido de que metodologias quantitativas transformavam pessoas em números e não era o intuito do feminismo enquanto teoria. O intuito do feminismo é mostrar que esses números são pessoas e que essas pessoas elas têm uma vida e que a vida delas reflete na política, nas relações internacionais, no Estado, o que o nível pessoal é diretamente um influenciador do nível público. Né? Aquela frase máxima da segunda onda, que é o pessoal é político. O terceiro ponto é a natureza da teoria. A teoria, ela possui uma natureza, teoria feminista, ela possui uma natureza normativa, prescritiva, avaliativa e empírica. O quarto ponto é a concepção de Estado e de política, que é um quarto ponto para tornar a teoria feminista uma teoria de ciência política e também de relações internacionais, já que nós somos essa sub-área. A teoria feminista, ela, quando surgiu, ela buscou a feminização do debate e a amplificação da definição do político. Por quê? Porque a definição do político era uma definição, ainda até hoje, uma definição muito masculina, e a gente busca até hoje que esse debate se torne mais feminino, que as mulheres tenham mais presença e que a política se torne uma coisa mais feminina do que atualmente é. E o quinto ponto é a posição dentro da disciplina, que é o enfoque reconhecido, mas o impacto limitado devido à pouca aderência. O que acontece? A posição dentro da disciplina é de suma importância para que a teoria ela se torne concreta. O Gary Stocker fala que, embora a teoria feminista tenha seu enfoque reconhecido, o impacto dela é muito limitado devido à pouca aderência dos cursos de ciência política e agora de relações internacionais dela como disciplina, devido à falta de reconhecimento dessa teoria enquanto disciplina. Então, ela ocupa uma posição, mas ela não é reconhecida por essa posição que ela ocupa.
E o outro ponto dentro desse quinto ponto é que o Gary fala que o potencial da teoria feminista é um potencial muito grande, enquanto teoria. E ele aconselha que a gente renuncie um pouco o excesso do pós-modernismo, né? Então, seguindo nessa linha de entendimento do Gary Stocker, a gente pode agora justificar para alguns dos nossos professores qual que é o sentido de feminismo ser uma teoria. Porque até hoje, no doutorado, eu enfrento esse impasse de querer pesquisar com teorias feministas de ciência política, de relações internacionais, enfim. E eu esbarro nessa grande questão, que é o porquê. Mas uma coisa que eu escuto sempre, mas feminismo não é teoria, feminismo é movimento social. Não, foi construída uma teoria que é muito sólida e muito capaz de substituir essas grandes teorias que a gente utiliza até hoje, essas teorias mainstream, anglo-saxônicas, americanas, em geral, que é de onde vem, né, a nossa ciência política e nossas relações internacionais. Bom, a gente ainda, infelizmente, tendo essa explicação do Gary Stocker, lembra pra gente que muitas vezes a gente precisa de um homem para legitimar e para estabelecer a validade, né, da nossa disciplina, da nossa teoria, enquanto uma teoria realmente efetiva nas relações internacionais. Isso é uma coisa que me entristece muito, porque ainda que a gente tenha caminhado para ocupar o nosso espaço, o Brasil ele está muito atrás de muitos outros países no que diz respeito a entender o feminismo como algo acadêmico. Nós não somos levadas a sério, nós somos tratadas muitas vezes como histéricas, nós somos tratadas como loucas, quando nós resolvemos abrir a nossa boca e produzir conhecimento, como se o nosso conhecimento ele fosse de fato secundarizado. Bom, passado o desabafo, né, eu acho importante destacarmos que até hoje a Cynthia Enloe ela é um dos maiores expoentes, né, do feminismo nas relações internacionais, e seu livro Bananas, Bases and Beats é praticamente o marco zero dessa luta dentro da disciplina. Sem dúvida, esse livro ele abriu diversos caminhos para essa nossa discussão pudesse acontecer hoje, e depois vieram outros nomes igualmente importantes nesse debate, como a Anne Tickner, a V. Spike Peterson, Christine Sylvester, Laura Sjoberg, eu não sei falar o nome da Laura, Laura Shepard, entre outras. Só que esses primeiros debates, eles, para o feminismo e para as relações internacionais, eles foram cruciais, né, porque eles deram o pontapé inicial e eles sempre vão ser importantes. Eles deram suporte para que iniciássemos o assunto e nos encorajaram a prosseguir, tendo como base a teoria crítica de relações internacionais, né, como ponto de partida. A Anne Tickner cita muito a teoria crítica, a Cynthia Enloe em alguns momentos, e essas mulheres elas denunciaram os horrores acontecidos nas guerras, o corpo da mulher e da criança como troféu e como moeda de troca na guerra, e posteriormente a gente tem e depois de muitos anos, né, a Cynthia Enloe, ela escreve esse livro, e a primeira edição dele é de 1990, e como a professora Camila falou, a gente ainda elas trataram dessa questão de onde estão as mulheres, qual o espaço que elas ocupam, e aí foi denunciado o espaço que elas ocupam na guerra, o espaço que elas ocupam no sistema internacional como um todo, e como que elas são moeda de troca e troféu de guerra. A gente saiu depois um pouco, né, caminhamos um pouco dentro dessa teoria crítica e passeamos um pouco pelo pós-estruturalismo francês, fomos ao construtivismo inglês, temos hoje mulheres que escrevem o feminismo dentro do liberalismo, dentro da teoria queer, algumas dentro do pós-colonialismo, mas o que
eu percebo, que eu tenho percebido, que eu tenho estudado, voltando ao Brasil, na disciplina de relações internacionais, é um debate que ele é sempre voltado para as questões de segurança internacional e para as questões ocidentais do feminismo. A gente tem um feminismo que ele é construído através de uma academia que ela é branca, que ela é patriarcal, que ela é ocidental, embora seja um feminismo que nos foi muito útil, que nos é muito útil para poder, para o nosso início, para o nosso pontapé inicial. Mas ele ainda é algo muito branco e muito ocidental. E esse debate, que é sempre voltado para a segurança internacional, em geral eu acompanho algumas propostas de GT que eu vejo que são sempre relacionadas à segurança, ao corpo da mulher, ao Conselho de Segurança, às agências internacionais, o que eu acho muito bom, porém é um limitador ainda da mulher no que se refere às suas capacidades e no que se refere às suas capacidades dentro do sistema internacional e dentro da disciplina de relações internacionais como um todo. Assim como os homens, as mulheres, elas constroem as relações internacionais, nós construímos os estados e somos base da discussão entre o privado e o público, e da célebre frase, né, do pessoal e político. Então, eu sinto falta dessa discussão ela ser ampliada para além das questões de segurança e ser trazida para as questões econômicas, para as questões das grandes agências internacionais econômicas, dos debates dos direitos humanos, mas dos direitos humanos periféricos, de como que essa ação dos direitos humanos construídos ocidentalmente, como eles impactam diretamente a questão das mulheres periféricas, se elas se sentem ou não se sentem abarcadas, né, por esse direito internacional, por esses direitos humanos, por esse direito internacional humanitário, por esses direitos humanos, de que forma que essas mulheres, elas são tratadas e elas são ouvidas dentro desses direitos humanos. Então, assim como os homens, as mulheres, né, como eu já havia dito, elas também constroem as relações internacionais, constroem os estados e a nossa base de discussão entre o privado e o público. Então, a gente precisa levar para as universidades e para as revistas os outros debates, os debates que fazem parte do cotidiano de ser mulher, mas com o lugar de mulher que a gente ocupa dentro da sociedade e também dentro de nossas casas, do lugar que a gente ocupa enquanto profissionais, mas então também como mães. Entre esses debates, a economia política, as crises econômicas internacionais que nos atingem diretamente, as pandemias, como estamos vivendo hoje, que possuem esse debate internacional, mas que é no seio dos nossos lares que se tem essas grandes consequências do aumento do número de mulheres agredidas, do aumento do número de crianças agredidas, porque o feminismo ele não pode ser uma construção apenas para a mulher, ele tem que ser uma construção para a mulher, para a criança, para o homem negro, para a mulher negra, para o LGBTQI+. Ele não pode ser mais pautado apenas nas questões femininas, mas eles também têm que ser voltados para as outras questões, principalmente para as mulheres negras, que elas ocupam a base da nossa pirâmide e que elas estão sempre em defasagem em relação às mulheres brancas. Do nosso lugar, né, a que a gente ocupa aqui na academia, um lugar de privilégio, um lugar em que muitas mulheres negras não conseguem alcançar. Então, esse debate ele tem que ser levado para as relações internacionais porque ele faz parte de um debate de direitos humanos. Ele faz parte de um debate em que nós, no nosso lugar de privilégio, precisamos dar voz para que as mulheres negras façam. Os direitos humanos, eles estão abarcando os jovens negros que estão morrendo nas favelas brasileiras. As nossas pesquisas de relações internacionais,
elas dão ênfase à violência do Brasil em detrimento a outros países e ao não cumprimento do Brasil em relação aos tratados internacionais que já foram assinados e ratificados. Bom, então, voltando aqui para essa questão de ocupar os nossos lugares, porque os nossos lugares, enquanto mulheres, eles precisam ser ocupados. Nós precisamos ocupar o lugar da economia política, nós precisamos ocupar o lugar das crises econômicas internacionais que nos atingem diretamente, ocupar o lugar do debate a respeito das pandemias que ocorrem no seio dos nossos lares, mas que os direitos humanos que chegam a umas, mas não chegam às outras, o quanto os direitos humanos chegam para as mulheres brancas ocidentais e não chegam para as mulheres negras, para as mulheres indígenas. E tudo isso é um debate do qual a gente precisa se apropriar e discutir ele dentro das relações internacionais, até como forma de tornar as relações internacionais menos elitista e que fale de uma realidade que realmente é palpável, porque a realidade da senhora que mora numa comunidade ribeirinha no Amazonas, em geral, não tem nada a ver com a realidade que a gente discute dentro das relações internacionais. E por esse motivo, por não ser discutido, não chega nenhum resultado das nossas discussões a essas mulheres. E é um número que, conforme tenha interferência, é uma questão que, conforme tem interferência feminina, ele muda de forma. Essas questões de organizações internacionais, de direitos humanos, de economia política internacional, de economia internacional, eles só vão mudar, de fato, a partir do momento que nós, mulheres, conseguimos ocupar o nosso espaço. Porque as nossas histórias, nossas realidades, elas não são contadas e levadas numa discussão do FMI, não são levadas em conta no Conselho de Segurança, mas nós somos as pessoas que mais sofremos quando vem a crise econômica, quando vem uma guerra. Nossos corpos, eles são usados como moeda de troca, como troféu de guerra, e nossos corpos eles também são usados como mão de obra, como força de trabalho. E essa força de trabalho ela não é reconhecida internacionalmente. Precisamos nos apropriar de todas as disciplinas que estão no contexto das relações internacionais e não só daquelas que os homens nos permitem, né? Que é o lugar do corpo na guerra. Em geral, todas as pesquisas são muito voltadas para isso, e não é que isso não seja importante, mas a mulher precisa ocupar outros espaços. E ampliando um pouco o debate, eu sou muito a favor da construção de feminismos periféricos, de feminismos que vêm a partir do debate real entre mulheres que vivem o dia a dia, que constroem o dia a dia, que constroem a economia, que constroem a saúde, que constroem o lar e que levam em consideração a vida de mulheres negras, de mulheres indígenas, de gays, lésbicas, de LGBTQI. E muitas vezes esse debate eurocêntrico, ele não representa essas mulheres da periferia do sistema, que sequer têm voz para poder estar presente nesses lugares. Eu acredito que, enquanto periferia do sistema, enquanto país colonizado que nós somos, precisamos dar mais vazão à nossa voz e construir um conhecimento que seja moldado na nossa realidade e parar de utilizar conhecimentos moldados em outras realidades, na realidade de quem nos colonizou. Nós temos uma série de autoras latino-americanas brilhantes, Arlene Tickner, que fala do pós-colonialismo e das relações internacionais. Podemos beber na antropologia, na sociologia, temos Rita Segato, Osh Curiel e diversas outras mulheres que escrevem sobre o Estado, que escrevem sobre a construção do Estado, que escrevem sobre relações internacionais, sobre organizações internacionais e que não têm a visibilidade necessária porque elas são mulheres que constroem seu conhecimento a partir da periferia global, a partir de teorias decoloniais, a partir de teorias que não são credibilizadas no sistema branco, no sistema heterossexual, branco, patriarcal, ocidental e eurocêntrico colonialista que a gente está inserido.
Bom, o meu debate hoje, a minha fala hoje, ela vem de uma crítica mesmo ao espaço que as nossas mulheres não estão ocupando dentro das teorias feministas de relações internacionais, dentro do feminismo, dentro das relações internacionais. Eu acho que a gente precisa tornar esse espaço mais feminista, a gente precisa tornar esse espaço mais democrático, a gente precisa tornar esse espaço mais negro e mais indígena, porque é assim que a nossa sociedade ela é formada. Nós somos formados de pessoas negras, de pessoas indígenas, a partir de um processo muito duro de colonização. E esse processo ele precisa ser evidenciado dentro do conhecimento que a gente constrói. Gente, eu acho que eu me excedi, desculpa, eu vou parando por aqui, abrindo para um debate e agradecendo muito, né, os ouvidos de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Obrigada também pela exposição. Agora a gente vai abrir o debate com as perguntas. Gostaria de saber se os professores preferem responder por pergunta ou responder por bloco de perguntas. Eu acho melhor por bloco, porque às vezes uma resposta tem a ver com a outra. Sim, eu também preferiria por bloco. Bom, eu gostaria de começar... Sim. Eu gostaria de começar perguntando se as professoras acreditam que os coletivos e movimentos feministas presentes nas universidades podem exercer papel fundamental no reconhecimento dos feminismos quanto à teoria no mundo acadêmico. Aqui também no chat temos bastante pedido de indicação de textos e autoras na área de RI que utilizem o feminismo em suas obras. O Daniel, da Univale, perguntou qual a saída para a promoção da teoria e de teóricas feministas de relações internacionais. E o Denison, da PUC Goiânia, gostaria de saber quais os principais desafios ou dificuldades das teorias feministas nos cursos de humanas. Eu respondo? Pode começar, Camila, por favor. Tá. Desculpa, a primeira pergunta, se tu puder me repetir. Sim, eu gostaria de saber se vocês acreditam que os coletivos e movimentos feministas presentes nas universidades poderiam exercer papel fundamental no reconhecimento dos feminismos quanto teoria no mundo acadêmico. Bom, vou responder então essa pergunta e a pergunta de autores, pesquisas e a do Daniel, que eu acho que tem a ver também com a última pergunta que tu fizesse, que está ali no chat, que é a respeito também dos desafios, tá? Eu li uma no chat também sobre sectarização, né, sobre o fato de ter muitos feminismos, assim, que eu gostaria também de responder. Mas, assim, os movimentos feministas nas universidades, eu acho que só agregam, né? E servem como uma rede de proteção também para uma parcela ali da comunidade universitária que precisa ser ouvida, que precisa ter um amparo ali e que às vezes é difícil para a universidade fornecer isso. Então, eu acho essencial também nesse sentido, tá? Com relação às autoras e pesquisas, eu diria assim, tem um livro que eu acho que é muito interessante, é um manual, na realidade, tá, de teorias das relações internacionais. Então, ali vão ter todas as teorias, só que ele é feito por uma feminista, pela Cynthia Weber. Então, ela faz a leitura dela, enquanto feminista, de todas as outras teorias. Eu acho que é um bom início, tá? É Cynthia Weber. Depois, assim, eu indicaria
um tipo de feminismo, que é o que eu mais possuo afinidade, tá? Que são o feminismo mais marxista, tá? Aquele que atrela o capital a gênero, tá? Então, dessas autoras, assim, eu sugiro para quem tem interesse a Elizabeth Bruegel. Ela, hoje em dia, ela foi minha professora, foi professora na FIU e foi para a Suíça depois da aula lá. Ela tem muitos trabalhos sobre neoliberalismo e o papel da mulher, enfim. A Silvia Federici, que é hoje em dia assim uma das principais feministas marxistas, e claro, mais antiga, assim, uma leitura bem mais antiga, que é a Clara Zetkin, tá? Para quem tem interesse nessa perspectiva, assim, né, de aliar gênero a capital, a classe, né? E assim, eu indicaria também duas outras autoras feministas, que são a Angela Davis e a Bell Hooks, que fazem parte de uma perspectiva mais interseccional, né? Que lida com gênero, classe e raça, como já diz o livro da Angela Davis, né? É um bom começo também, assim, porque elas conseguem organizar, né, 3 questões que a gente tende a enxergar de modo separado, colocadas em caixas separadas, quando na realidade elas são interconectadas. A gente precisa ver elas nessa integralidade. Depois tinha uma pergunta também sobre autoras latino-americanas, né? Assim, eu gosto muito da Rita Segato, da Maria Lugones. Tá? Elas são pós-coloniais. Eu sugeriria elas. Aqui no Brasil tem a Sueli Carneiro, que eu gosto bastante também, e tem um livro que é um ótimo início, assim, eu acho também, para quem tem interesse, que é um livro da Heloísa Buarque de Holanda, que é Feminismo no Brasil, tá? E daí tem textos, assim, de várias autoras no Brasil, feministas. Eu acho que dá também um panorama, assim, muito bom, tá? Claro que, assim, ó, todas essas que eu falei, elas não estão dentro da área de relações internacionais, porque a área de relações internacionais, quando a gente fala de feminismo, são essas autoras que eu mencionei, que a Thaís também mencionou, assim, são essas autoras norte-americanas, estadunidenses, anglo-saxãs, enfim, e que tem essa leitura de mundo muito militarizada, tá? Então, essas autoras, elas têm uma perspectiva mais crítica, mais sociológica, e que eu acho que, para nós, do Sul Global, faz toda a diferença. Assim, é uma leitura que contribui bastante. A outra pergunta, a última pergunta, né, na realidade, sobre qual a saída para a promoção da teoria feminista nas RI, daí eu já acho também que é essa questão do desafio, assim, eu entendo assim que tem que, ou poderia, deveria, enfim, começar por parte dos próprios professores, né? Porque no momento em que não é tratado pelos professores enquanto uma teoria, né? E não é dado o devido espaço, seja numa disciplina de introdução, seja numa disciplina de teoria, já começa marginalizando essa leitura de mundo, assim. Então, eu entendo que começa ali com o professor, instigando os seus alunos a pensar ou a refletir desse modo. Eu entendo que é um exercício difícil, porque nós, professores, a gente às vezes foi ensinado, né, de uma forma mais tradicional, né? A gente não pode esquecer que o feminismo é relativamente novo, no Brasil ainda é novo, né? Então, assim, quem hoje é professor foi ensinado com teorias mais tradicionais, né, e muito mainstream, muito estadunidense. Então, assim, era realismo, liberalismo, e isso é relações internacionais. Pronto, tem que saber isso. Então, é difícil, claro, para o professor também fazer todo esse esforço de ter esse conhecimento além, assim, né, de uma teoria relativamente nova para levar para os alunos, tá? Mas eu acho que inicia ali, tá? Colocando na ementa, né, dando em sala de aula, dando textos em sala de aula, não necessariamente nas disciplinas de introdução de teoria, mas em outras disciplinas também, trazendo esse debate. E o segundo ponto que eu acho importante é, nesse debate, deixar claro que, assim,
o masculinismo, né, ou seja, a estrutura patriarcal, ela é nociva também aos homens, não é só às mulheres. Porque senão, parece assim, que quando a gente dá uma aula de feminismo, parece que o público interessado são só as mulheres. Não, não é e não deve ser. Porque essa estrutura patriarcal, ela fere também os homens, né? Afinal, tu está criando ali uma estrutura de que, né, o homem é o herói, é o guerreiro, é o que não chora, é o que vai para a guerra. É pesado isso. Enfim, então, trazer também os homens para esse debate, tá? E, por fim, respondendo aquela pergunta ali, que acho que foi do Gustavo, sobre a sectarização, sobre a divisão de feminismos, assim, eu acho que uma sectarização sempre fragiliza o argumento, deslegitima, tá? No entanto, dependendo de como a gente faz essa costura, pode fortalecer, o que é o caso do feminismo interseccional, né? Porque ele pega 3 tipos, assim, digamos assim, ou 3 vertentes e consegue com muita excelência dar conta, né, do âmbito do capitalismo, do capital, do âmbito da raça e do âmbito do gênero, né, numa mesma teoria. Então, ali eu acho que consegue muito bem. Agora, no momento que eu situo muitos feminismos e eles competem entre si, daí é receita para fracasso, né? Bom, eu acho que era isso. Obrigada. Professora Thaís, gostaria de responder também? Oi, gostaria. Caiu a minha internet por um momento. Pode falar, Adriana. Só para acrescentar que a Sofia da Univale pediu para você passar a referência no texto que citou durante a palestra. Gary Stocker. Passo. Só um minuto. Essas referências a gente pode passar para você e depois você repassa? Como que fica isso? Então, a gente já ia pedir se você e a professora Camila poderiam nos enviar por e-mail essas referências, as autoras citadas, para que depois a gente possa enviar para quem está inscrito na palestra de hoje. Por e-mail mesmo. Sim, posso sim. Só porque o do Gary Stocker tá fácil aqui, a referência dele é David Marsh e Gary Stocker, Teoria e Métodos de la Ciência Política. Bom, iniciando, né, a resposta, eu gostei muito dessa pergunta a respeito dos coletivos e do quanto eles podem ser efetivos ou não nas universidades. Eu acho que os coletivos, em geral, eles fazem muito barulho e, de certa forma, às vezes eles não têm um sentido ao qual seguir. Mas eu acho que quando o coletivo ele tem um direcionamento, ele tem um objetivo único, o último, né, na verdade, ele pode ser muito efetivo na pressão mesmo para o ensino das teorias feministas de relações internacionais, para a democratização do curso entre homens, mulheres, gays, lésbicas e negros e negras, indígenas. Então, eu acho que quando o coletivo, ele é de fato um coletivo e ele age em função de todos, eu acho que ele pode ser muito efetivo dentro da universidade, nesse sentido de fazer pressão para o ensino de coisas que, em geral, não estão sendo ensinadas, entre elas a teoria feminista de relações internacionais. Tem uma que é qual a saída para... Você pode repetir para mim, Adriana? Só um instante, vou localizar a pergunta. Qual a saída para a promoção da teoria e de teóricas feministas de relações internacionais?
Eu acho que a saída é sempre a leitura, a publicação e a leitura e a ênfase dos nossos próprios professores e de quem está ministrando a disciplina ou o grupo de pesquisa em buscar autores e autoras de relações internacionais que sejam brasileiros, que tenham esse debate feminista. Então, não tem como a gente se tornar popular se a gente não tem uma equipe, digamos assim, que ajude a disseminação do conhecimento que a gente produz. Então, de certa forma, eu acho que procurando ler mais mulheres brasileiras, ler mais mulheres, eu acho que essa é uma forma, né, com certeza, de disseminar o feminismo. Quais os principais desafios das teorias feministas no Brasil? Eu acho que o grande desafio é esse que a professora Camila falou, né? Que é da formação dos nossos professores, uma formação que muitas vezes não foi acompanhada dessa teoria e que não teve a ênfase da importância da mulher, tanto dentro da academia, quanto dentro do corpo teórico, quanto de produção de conhecimento. Então, acho que esse é o grande desafio, mas acredito que a gente, a partir de debates como esse que está sendo produzido aqui hoje, a gente consegue começar a mudar o quadro e começar a caminhar, né, para uma disseminação do conhecimento produzido por mulheres, do conhecimento feminino produzido por mulheres, e que não é só para mulheres, né, que é um conhecimento que é geral e que deve ser consumido por todo mundo. Sobre a literatura que pediram algumas dicas, tem a Jacques True, que eu acho que ela é australiana, ela trabalha com pós-colonialismo e relações internacionais, eu acho ela uma boa autora. Eu gosto muito da Nancy Fraser, para entender a questão do capital e da mulher. A Rita Segato, na América Latina, para mim, é um dos grandes nomes. A Arlene Tickner, que é de relações internacionais, eu acho que ela é chilena, que ela também tem um artigo sobre pós-colonialismo e relações internacionais. E tem uma autora que eu gosto muito, que ela escreve sobre feminismo negro lésbico, que é a Juderques Espinhosa Minhoso, que é uma professora da UBA, na Argentina, e ela é excelente, ela tem um debate, assim, muito bom e muito incrível a respeito das mulheres negras do Estado, das mulheres lésbicas negras do Estado. Ela é colombiana, mas ela está atualmente na Argentina, e assim, acho ela incrível enquanto professora, e enquanto teórica. Bom, acho que é isso, né? Obrigada. Agora a gente recebeu mais algumas perguntas. Eu recebi uma pelo privado perguntando se o grupo Mulheres, formado há alguns anos, exerceu algum impacto em relação às teorias feministas dentro das relações internacionais. A outra pergunta que o Ronaldo fez foi: as produções científicas sobre feminismos, principalmente produções sociológicas, como bem citado pela professora Camila, estão fora do grupo de RI, do campo, desculpa. Todavia, essas produções podem ser incorporadas à teoria feminista nas RI, ou é necessário um tratamento dessas produções para que elas se adequem à teoria? E também, o Lucas, da UNB, perguntou: como o feminismo da terceira onda impactou o campo das relações internacionais e a busca de direitos das mulheres? Posso começar? Pode, claro. Tá. Bom, então a primeira a respeito da Mulheres, né, que foi aquela tentativa inicial na ABRE, né, se teve esse embrião na ABRE. Eu, de fato, assim, não tenho conhecimento aprofundado para falar se exerceu impacto ou não, assim. Mas eu acho legítimo, acho é louvável, né, a tentativa de se criar um grupo como Mulheres.
Agora, se houve ou não impacto, eu não sei. Na APRE, eu entendo que houve sim, né? Inclusive na colocação assim de mesas específicas para feminismo, de trazer mulheres para essas mesas, e outras questões daí bem pontuais, assim, para docentes e pesquisadoras que estão lá e que precisam ir com filhos, enfim. Agora, na academia, de modo geral, eu não tenho como dizer isso, não, assim, não tenho esse conhecimento. Com relação à segunda pergunta sobre autoras, né, que eu citei, que são tem uma perspectiva mais sociológica e fora das relações internacionais, eu entendo que podem e devem ser utilizadas, né? É só a gente lembrar que o feminismo, ele não se cria barreira, assim, no sentido de, bom, ela tratou de fronteira, então é relações internacionais, ela tratou de sistema internacional, então é RI, senão não é. Na realidade, e essa é uma dificuldade que eu tenho para, às vezes, fazer banca com orientandas minhas, encontrar professoras e professores que vão ler o trabalho e vão dizer, tá, mas onde é que está o internacional aqui? Mas não precisa. Pode ser doméstico, assim como o público e privado, ou seja, a gente não consegue traçar uma separação, tá? Então, essas autoras podem e devem sempre, eu acho, ser trazidas para o debate. Não é porque tratou de guerra que, então, é feminista nas RI, e não trata de guerra, não trata de segurança, não é de RI. Essa noção, ela é também masculina, né? De que a gente precisa ter uma fronteira, de que existe o doméstico aqui e o internacional lá. Para o feminismo, isso não existe essa fronteira, né? O que é doméstico é internacional, o que é internacional é doméstico. Bom, e a terceira pergunta, que é do Lucas, como o feminismo na terceira onda impactou o campo das RI e a busca de direitos das mulheres? Eu acho que está ainda em andamento, né? Agora, a minha leitura é uma leitura assim que eu não consigo desvincular o movimento feminista, né, a questão do gênero, da estrutura capitalista, assim. Então, para mim, acaba que esbarra hoje em dia, né? Acaba esbarrando numa estrutura muito maior econômica, né, e que é aliada ao patriarcado. Então, acho que assim, impactou é muito genérico, né, mas vem impactando, mas o que eu quero dizer assim é que tratar do feminismo por si só, às vezes não é suficiente, é preciso a gente tratar da própria estrutura que é patriarcal, mas que é capitalista também, né? Então, de uma maneira um pouco mais aprofundada, assim. Acho que é isso, eram essas as três perguntas, né? E eu estou à disposição. Professora Thaís, gostaria de responder também? Sim, gostaria. Você pode repetir brevemente para mim as perguntas, por favor? Sim. Só um instante. As produções científicas sobre feminismos, principalmente produções sociológicas, estão fora do campo de RI. Todavia, essas produções podem ser incorporadas à teoria feminista nas RI, ou é necessário um tratamento dessas produções para que elas se adequem à teoria? A segunda pergunta é: como o feminismo da terceira onda impactou o campo das relações internacionais e a busca de direitos das mulheres? E a terceira pergunta é como o grupo Mulheres, formado há alguns anos, se esse grupo Mulheres, formado há alguns anos, exerceu algum impacto nas discussões a respeito do reconhecimento das teorias feministas nas RI. E, por fim, o Bernard acabou de mandar uma pergunta. Eu posso emendar também nesse bloco? Pode. E depois...
Tá bem. E depois, se a professora Camila também quiser responder, é só fazer a fala depois da professora Thais. O Bernard perguntou: quando falamos sobre feminismo como teoria na área de relações internacionais, a dúvida que possuo é a partir de quando que é feita a avaliação do número de pesquisadores em RI no Brasil. Minha pergunta se deve ao fato de que a profissão de relações internacionais somente foi regulamentada pela Comissão Brasileira de Ocupações muito recentemente e, portanto, acredito que talvez estudos realizados anteriormente, apesar de ser com foco em relações internacionais, talvez tenham sido cadastrados com outros segmentos, como ciências políticas. Assim, seria possível que os números sobre as pesquisas e papers acadêmicos de RI do Brasil não esteja, talvez, mascarado em outros cursos? Beleza. Bom, essa última pergunta eu vou deixar para a professora Camila, que ela que teve acesso, né, à pesquisa da TRIP lá. Bom, sobre as produções feministas serem sociológicas e etc. Quando eu oriento TCC, a gente tem realmente esse debate, porque existem professores que falam, não, mas não é uma teoria de relações internacionais. E daí eu pergunto, qual teoria é de relações internacionais? Porque o realismo e o liberalismo não são teorias de relações internacionais, são teorias de ciência política e sociologia. O construtivismo não nasceu nas relações internacionais. Então, o que é uma teoria de relações internacionais? Metodologicamente falando, o seu objeto de pesquisa deve estar relacionado a um tema de relações internacionais, o que não impede que a sua teoria seja da odontologia, se fizer algum sentido dentro do seu trabalho. Então, assim, não existe metodologicamente nada que te impeça de fazer um trabalho com o tema de relações internacionais, utilizando uma teoria da sociologia da ciência política. Até porque as relações internacionais, ela é entendida como uma sub-área da ciência política. Ela nasce de discussões da ciência política. Então, assim, metodologicamente falando, não existe um empecilho para que se use Angela Davis ou Rita Segato, que é antropóloga. Rita Segato, num recorte de relações internacionais. Então, se você vai tratar de relações internacionais, mas você não tem alguma teoria, algum teórico que fale sobre feminismo decolonial, você vai deixar de tratar esse assunto porque você não tem esse teórico? Não, você vai pegar um teórico da antropologia, que seja da sociologia ou da história, e vai inserir a discussão dele dentro do seu recorte de relações internacionais. É assim que eu percebo. Sobre como o feminismo na terceira onda impactou o feminismo nas relações internacionais, eu concordo plenamente com a professora Camila, e eu acho que o direto debate entre liberalismo, capitalismo e feminismo é um reflexo direto dessa terceira onda e dos debates que foram exercidos a partir da terceira onda, que começam um pouco na segunda onda com algumas falhas, mas que vem na terceira onda com mais força, inserindo mulheres negras, mulheres indígenas, LGBTQIs e etc., dentro do debate e fazem um embate direto com o capitalismo e o neoliberalismo. Eu percebo dessa forma. E sobre como mulheres exerceram impacto e tal, eu não tenho como falar, eu não participei do debate de grupo, não estava aqui na época do primeiro debate, então não tenho como opinar no mais. Claro que surgiu algum impacto dentro da ABRE, mas ainda enquanto relações internacionais, enquanto disciplina dentro das universidades, eu não sei se surgiu algum. Obrigada, é isso. Bom, eu vou aproveitar e responder então a última pergunta do Bernard, tá? Com relação aos pesquisadores, né? Do TRIP especificamente, desse projeto TRIP, as perguntas foram feitas para a comunidade epistêmica de RI nesses países da América Latina,
As perguntas foram dirigidas para docentes, então, quem atua de fato na área de RI, docentes dos cursos de Relações Internacionais, e para pesquisadores que seriam? Seriam os pós-graduandos nessas áreas de Relações Internacionais e bolsistas, tá? Então, não necessariamente precisava ter sido reconhecido como pesquisador no Brasil, né? O fato de tu ser um bolsista ou de tu ser um pós-graduando já te coloca enquanto pesquisador, e o Trip fez direcionou as perguntas a esse grupo, tá? Eu vou só aproveitar e falar para a Thaís, porque agora que eu me lembrei que logo no início da exposição dela, ela comentou da dificuldade de encontrar artigos feministas, né, nas teorias, nas revistas mais influentes aqui no Brasil, né? E por que isso? Por experiência própria, assim, existe uma dificuldade de conseguir aceite para esses artigos, né? A primeira pergunta é sempre assim, cadê o internacional, né? Essa não é uma análise de relações internacionais. Então, na realidade, eu acho que o foco está muito mais assim no corpo editorial, né? Às vezes, que limita um pouco o aceite desses artigos, e daí por isso a gente acaba tendo que submeter a revistas específicas, porque ali você sabe que pelo menos quem está lendo, né, está fazendo a leitura muito próxima à sua, assim. Sim. Isso é muito triste. Bom, para finalizar, temos agora uma última pergunta da Flávia, da FLS, perguntando qual o discurso dominante sobre as questões de gênero no Brasil, como isso influencia a prática de política. Gostaria de saber qual das professoras gostaria de responder, e após a resposta, vamos chamar a Jade para fazer a fala de encerramento da palestra de hoje. Elisa, só repete, fazendo um favor, a pergunta, por favor. Assim, qual o discurso dominante sobre as questões de gênero no Brasil? Como isso influencia a prática de política? Obrigada. Pode começar, Camila, por favor. Eu ia dizer para tu responder. Não, porque eu não entendi muito bem a pergunta. Posso? Eu não entendi, assim, não entendi o discurso dominante sobre questões de gênero, não sei o que isso quer dizer, e como que influencia a prática de política, também não entendi exatamente por onde que se quer ir aí nessa pergunta, assim. Não sei. Bom, onde tu tá aí. Não ficou muito claro, mas eu vou tentar aqui com base no que eu entendi. Gente, não existe um discurso dominante feminista no Brasil. Claro que existe uma propensão, né, ao feminismo branco, né, de mulheres brancas e etc., mas não existe esse discurso dominante. E tampouco ele tem influenciado as políticas no Brasil, porque dentro desse atual governo, o sistema que a gente tem vivido de repressão ao pensamento, à academia, à pesquisa, esse discurso ele não tem tido muita força. As feministas, nós não temos tido muita força de influência dentro do governo, nem para a criação de política pública, nem nada. Mas eu acho que se a gente pensar em algo, um discurso dominante, talvez seja a respeito da violência contra a mulher, que o Brasil é um dos países mais violentos, que mais violenta mulheres, né, que mais agride mulheres, que mais mata mulheres no mundo, é um dos primeiros na América Latina, acho que é o segundo, ficar atrás do Peru, mas proporcionalmente acho que seria o primeiro, em questões de números proporcionais, né? Mas eu acredito que, pelo que eu entendi nessa pergunta, o discurso dominante, se é que há talvez seja esse, contra a violência, contra a violência da mulher, contra
as mulheres contra... Ai, meu Deus, me embolei aqui, desculpa. Mas eu acho que talvez esse discurso dominante seja relacionado a isso, a violência sofrida pela mulher de diversas formas no Brasil. Eu estava com um dado aqui que a cada 500 mulheres são agredidas a cada hora no Brasil. Então, se existe um discurso dominante, talvez seja o de acabar com essa violência em relação à mulher, mas não tem influenciado políticas públicas, porque a gente tem um governo que é muito complicado e que não dialoga, sob hipótese alguma, e muito menos dialoga com feministas. Então, eu acredito que isso não vai mudar até que o governo mude. Pelo que eu entendi, é isso. Não sei se a Camila tem mais alguma consideração, alguma coisa. Não, só quero agradecer mais uma vez. Certo. Então, antes de finalizar, eu estendo aqui um convite para a professora Camila e para a professora Thaís para comporem o primeiro número da revista por meio de uma nota técnica referente à palestra ministrada hoje com excelência pelas duas, agradeço, né? Em um curto período de tempo, o corpo editorial da revista vai entrar em contato, mandando mais informações, né? Mas deixo aqui o convite. Gostaria de agradecer, então, os professores e as suas falas. Sabemos da importância de se abrir espaço para as teorias tidas como não teorias dentro das relações internacionais, destacando ainda o poder do espaço de fala e das discussões das mesmas dentro da Academia de Relações Internacionais. Ainda gostaria de agradecer novamente o nosso apoiador, a Matchmake Brasil, na pessoa do Bernard, que se encontra com a gente nessa em todas as palestras. E estendo todos os meus agradecimentos ao corpo editorial envolvido na concretização desse primeiro ciclo de palestras da revista da FENERE e a todos os inscritos e ouvintes das palestras que aconteceram e que ainda vão acontecer. Obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.